Muitas vezes a gente pode estar no meio da jornada se perguntando: mas por que algumas coisas acontecem para alguns e para outros não? Por que esse milagre aconteceu na vida de fulano, de cicrano e na minha vida não? Sabe que a Bíblia responde este questionamento para nós. Hebreus 4, versículo 2, na NVI diz o seguinte: pois também a nós foram anunciadas as boas novas, como a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhe serviu, de nada lhe valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Aqui o escritor de Hebreus, ele está trazendo à memória o povo lá no deserto. Os hebreus lá no deserto, dizendo assim: da mesma forma que foi anunciada as boas novas a eles, e eles não alcançaram a terra prometida, porque faltou-lhe fé. Eles não conseguiram descansar no Senhor, porque as palavras que lhe foram ditas não foram acompanhadas de fé. Existem muitas boas novas aqui para você. Mas se você não tiver fé, vai ser somente informação. Vai ser somente um estudo de histórias. E um estudo de história. Mas esta palavra, queridos, você precisa olhar para ela e dizer: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. E eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho em Cristo Jesus. A palavra, queridos, ela foi anunciada. A palavra, ela foi liberada, mas não houve proveito da palavra, porque lhe faltou fé. E esse texto está nos mostrando algo muito sério. Ouvir não é a mesma coisa de crer. Você pode vir aqui nesse culto, ouvir esta palavra, sair e a sua vida não ser transformada. Mas também você pode vir aqui para esse culto, gerando expectativas de que o Senhor vai ser por você e vai falar a você, queridos. E no momento que Ele falar uma palavra, liberta você de coisas que há anos estão travadas. Porque você precisa gerar expectativa em fé na palavra de Deus. Você precisa ter empolgação na palavra de Deus. Eu, quando leio a palavra, eu imagino ali Deus falando comigo, Jesus falando comigo, Jesus me orientando, Deus falando comigo. Você precisa ter empolgação nessa palavra. Você precisa misturar a palavra de Deus com fé para poder entrar no descanso, para poder entrar na terra prometida. Sabe que ainda tem terra prometida para você hoje? A terra prometida das boas novas do Evangelho: proteção, provisão, saúde divina, descanso no Senhor, uma paz que excede todo entendimento. E além de passar a eternidade com o Senhor. Essa é a nossa terra prometida. A fé, queridos, é um instrumento para manifestação do poder de Deus. Se você não crê, você não vai receber do Senhor. A fé, ela é um instrumento básico para a manifestação do poder de Deus. Porque a Bíblia diz que o Senhor já nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Jesus nos ensinou uma oração do Pai Nosso: seja feita a tua vontade aqui na terra, como ela é no céu. Jesus estava ensinando a gente a chamar as coisas que já são para o nosso descanso hoje. Certa vez eu estava conversando com uma pessoa também cristã, e ele dizendo assim, pregando lá para os colegas de trabalho: não, mas essa vida aqui é só luta, essa vida aqui é só coisa ruim, a gente não está aqui para ser feliz mesmo não, irmão, a gente está aqui é para lutar, é para sofrer, olha a alegria, viu, só lá no céu, mas até lá está repreendido em nome de Jesus. A Bíblia diz que o Evangelho é boas novas, não só quando você morrer aqui, é hoje as boas novas para você. Os céus estão abertos para você, queridos. Hebreus 11:1 diz assim: ora, na ARC, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Queridos, o que é um fundamento? Um fundamento é uma
base. O fundamento é um alicerce. O fundamento é algo que sustenta uma construção. A gente estava passando, certa vez, eu e meu marido lá perto de casa. Tinha um terreno baldio, né? Por muitos anos. E de repente começou a ter obra naquele terreno. Sendo que o terreno ainda estava murado. E a gente não conseguia ver a obra como um todo. Mas a gente percebeu que os fundamentos estavam demorando bastante para serem feitos, para poder subir aquele prédio. E uma frase me chamou a atenção, quando meu marido estava lá no carro e ele disse assim: rapaz, o que é que vão construir aqui nesse terreno? Porque estão fazendo um fundamento muito profundo, viu? Vai ser algo grande, não é algo pequeno. Ei, quanto maior o teu milagre, maior tem que ter o seu fundamento, maior tem que ser o seu fundamento, porque para coisas grandes no Senhor, nós precisamos de fundamentos firmes. Amém? Se o fundamento é fraco, a estrutura vai rachar. Nós precisamos ter um fundamento firme. Mateus 7, 24, 27 fala de uma parábola dos 2 alicerces. E diz assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela caiu, porque tinha seus alicerces, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu. E foi grande a sua queda. Perceba aqui que a mesma chuva, a mesma tempestade, o mesmo vento veio para as casas. Ambos os problemas vieram para as 2 casas. A chuva era para os 2, os rios batiam nas 2 casas, o vento soprava em ambas. A diferença, queridos, não estava na tempestade. A diferença não estava na tempestade. A diferença estava no fundamento. Em uma vida de fé. Em quem você está sustentando a sua fé. Você que entrou agora nos caminhos do Senhor, está entrando aqui na igreja, queridos, não começa a construir a sua casa sobre a areia. Não começa a construir a tua casa sobre alicerces que não vão te proteger, que não vão te edificar, que não vão te fundamentar. Você precisa construir a sua caminhada cristã sobre a rocha. E quem é a rocha? Nossa rocha é Cristo. Nossa rocha é Jesus. A nossa rocha é a palavra praticada. E quem é a areia? A areia é uma palavra somente ouvida. E aí você começa a entender porque alguns milagres acontecem para uns, mas não acontecem para outros. Porque uns estão ouvindo e praticando, acompanhando as boas novas pela fé. Outros estão apenas ouvindo. Quando sai daqui no outro dia, nem lembra mais o que foi pregado. Certa vez Moisés estava me dizendo com Raíza, um casal que tem aqui na igreja, eles dizendo assim: irmã, todas as ministrações eu revejo no outro dia e eu fico conversando com a minha esposa sobre a ministração do domingo, na segunda-feira, por exemplo. Porque eu preciso debater com ela, eu preciso me fundamentar, a gente precisa se alimentar. Você não pode vir para o culto, queridos, como se fosse uma carteirinha de domingo e na segunda-feira nem lembrar mais o que é que foi pregado. Construa a sua casa sobre a rocha. Amém? A verdadeira fé não é apenas ouvir, mas confiar sobre o que Deus já te disse. E eu quero te dar aqui 3 pontos nesta noite, queridos, para que você possa sustentar a sua fé. E a primeira é: tenha conexões de fé. E eu amo esse tema sobre conexões. A Bíblia fala em Hebreus 3, 12, versículo 3, 13 na ARC. Hebreus 3, do 12 ao 13. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel. Ou seja,
um coração de incredulidade. Veja, queridos, que não haja entre vocês um coração de incredulidade, para que vocês se apartem do Deus vivo. Porque quando você é incrédulo, quando você não confia nas Escrituras, quando você não pratica as Escrituras, você está se afastando, se apartando do Deus vivo. Mas ele continua no versículo 13 dizendo: antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Você precisa se expor a essa palavra, para que o seu coração não se encha de incredulidade e você seja enganado pelo pecado. Você precisa se expor a estas palavras aqui na igreja, e você precisa se expor a essas palavras, a conexões que o Senhor te dá. Quem são conexões? São pessoas. Sabe que muitos dos que vieram aqui na frente, que se converteram, você vai se afastar de um monte de gente. Você vai dizer assim: meu Deus, depois que eu virei crente, um monte de gente deixou de falar comigo. Mas nem todo mundo que deixa de falar com você, queridos, foi perda não, viu? Às vezes não é perda não, é poda para você crescer. Pessoas que estão se afastando de você, queridos, porque você virou crente agora, fica tranquilo, não é perda não, é poda para você crescer mais rápido. Quando eu estava estudando para o Enem, que não era Enem, era vestibular, e eu me lembro que eu estava estudando biologia botânica, estava estudando sobre os hormônios de uma planta, e ele dizia assim: quando você poda do lado de uma planta, ela cresce no sentido vertical. Se você fizer a poda, quanto mais você podar, mais ela vai crescer. Tem conexões que precisam sair, que precisam ser podadas para você crescer. Então, tenha conexões de fé. Ah, queridos, eu não conheço todo mundo aqui na igreja onde? Já, pois venha para o culto. Venha para o culto, participe dos faróis, participe de pessoas, esteja perto de pessoas que andam em fé, que falam a Bíblia. Queridos, não adianta você vir para a igreja falar todo bibliquês, todo crentez, e na segunda-feira você se associar com quem só fala incredulidade, com quem não vai estar conectado à mesma fé que você. Você precisa ter conexões de fé. Você precisa ter pessoas que lhe exorte todos os dias, para que você não caia no engano do pecado. Amém? A Bíblia, ela nos conta uma história muito boa. E essa história é a história de Jairo, que se encontra em Marcos, capítulo 5, 21, 24, na NVI. Eu vou pular alguns versículos, mídia, mas vai me acompanhando. A Bíblia fala, queridos, que Jesus estava lá se reunindo com os discípulos e com o povo e com uma grande multidão. E a Bíblia nos fala dessa história, dizendo, no versículo 21, Marcos 5, versículo 21. Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor. Enquanto ele estava à beira-mar, então chegou ali um dirigente da sinagoga chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, põe as mãos sobre ela, Jesus, para que ela seja curada. Versículo 35, a Bíblia diz que Jesus foi com ele. E no versículo 35 diz que enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas que estavam lá na casa de Jairo, o dirigente da sinagoga, e disseram assim: a sua filha morreu. Não incomode mais o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, Jairo, somente creia. No versículo 37, a Bíblia diz que Jesus não deixou ninguém seguir para o quarto onde estava a filha de Jairo enferma. A Bíblia diz que ele apenas foi acompanhado de Pedro, Tiago e João, o irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, muita gente chorando, lamentando, e então ele disse: por que todo esse alvoroço? Fiquem tranquilos, a criança não está morta, a criança apenas dorme. E na hora que Jesus falou isso, começaram a rir de Jesus, começaram a rir da fé de Jesus. Muita gente do que vocês chegaram aqui, queridos, vai dizer: que conversa de crente é essa, doida? Menina, ele está doido, agora que depois virou crente. Queridos, doido por Jesus. A gente deixa de falar incredulidade. Mesmo que pessoas estejam rindo de você, da sua fé. Mas essas pessoas que estão rindo de você, na sua fé, não devem te acompanhar. Não devem te acompanhar para o milagre. Todos começaram a rir dele. Sabe o que Jesus fez? E expulsou a todos. Tomou consigo o pai, tomou consigo a mãe da criança, os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa: menina, eu te ordeno, levante-se. E a Bíblia diz que imediatamente aquela menina que tinha 12 anos levantou e começou a andar, deixando a todos atônitos. Aleluia! Aleluia! Tenha conexões de fé, queridos. Porque tem amizades que vão limitar o teu milagre pela incredulidade. Deixa eu te dizer, nem todo mundo pode entrar no quarto do teu milagre. Às vezes tu está aqui cheio de fogo, recebe uma palavra maravilhosa e abençoada. Chega no outro dia, ri de você. Falam incredulidade. Diz que você está errado, que não é bem assim não. Não é a cura, não é bem assim não. Prosperidade, riqueza para a tua vida, não é bem assim não. É bem assim sim. Porque se Deus falou, está dito e ponto final. Você não pode limitar a sua fé por conexões incorretas. Eu não estou dizendo, queridos, que essas pessoas são gente má, não. Mas você precisa andar com gente que esteja na mesma visão. São reinos diferentes. São reinos diferentes. E eu não estou falando aqui que você não deve se aproximar de pessoas para pregar a palavra, para transformar a vida daquela pessoa através da sua vida, através do seu testemunho. Eu não estou dizendo isso porque dessa forma você teria que sair do mundo. Porque todo o tempo você tem pessoas que não são crentes do seu lado. Mas eu estou dizendo que você não deve se associar com quem não tem a sua mesma fé. Porque aquele que a gente associa, a gente recebe influência sobre a nossa vida. Influência de palavras, influência de pensamentos, influências espirituais. O que é que você está se associando? Que influência você está querendo receber? Inclusive para os jovens. Quando a gente fala do jugo desigual. Eu estou gostando de uma menina, eu estou gostando de um menino. Olha, mas ele é ótimo, ele não bebe, não fuma, não fala palavrão, não faz nada. Mas na hora que o bicho pegar, o que é que vai sair da tua boca? O que é que vai sair da boca dessa outra pessoa? Você vai estar recebendo influência de alguém. Sabe, queridos, e a Bíblia diz que quando 2 ou mais estão reunidos, ali há poder, a manifestação, a unção, há o intermédio de Deus, queridos. Você precisa estar associado com quem pensa igual a você. Queridos, a Bíblia nos fala que nós edificamos a nossa casa. Nós edificamos e santificamos o nosso marido, a nossa esposa. Irmã, mas eu tinha uma vida e eu me converti. Agora eu sei dessa palavra de uma forma tão voraz. Eu sou tão apaixonada por Jesus. Mas na minha casa nem todo mundo ainda é crente. Ei, a Bíblia diz, fica firme, amém? Que você está santificando sua casa, seus filhos, seu esposo, seu marido, pela fé que há em você, queridos. E eu tenho certeza que assim como em Josué, você e a sua casa servirão ao Senhor juntos. Não se associe com quem está decretando derrota antes de Deus agir. Tinha amizade que disse: não incomoda mais o mestre não, que a filha já morreu, decretando derrota antes de ver o milagre, rindo da promessa, limitando Deus a uma lógica humana. Jesus não discutiu, ele simplesmente removeu as pessoas desse ambiente. Nem todo mundo pode estar no seu quarto do milagre. Sabe, as amizades que vão deixar você porque você deixou a Cristo, fica tranquilo, vem 1, vem 10.
vai um, vem 10. Né? Quando você recebeu, eu disse o quê? Não, quando você recebeu a Cristo, fica tranquilo, queridos. Deus vai te dar conexões corretas e proféticas para te levar ao destino e propósito que Ele quer. Você precisa estar com amizades que sustentam a tua fé. Pedro, Tiago e João entraram. Eles não estavam ali nem para dar opinião, eles estavam ali somente para crer. Às vezes eu chego para a Fabiana e eu brinco com ela e eu digo: menina, tu acredita? Tu crê que Deus fez isso? Eu nem digo tudo. Ela diz: Deus está aqui, quem crê? Acredito, é desse jeito mesmo. Amém. Amizades de fé, elas não vão alimentar o medo, elas vão permanecer com você em fé, declarando fé, queridos. Quando tudo parece estar perdido, essa pessoa vai estar te sustentando em fé. Você precisa criar ambientes favoráveis para o milagre, queridos. Você precisa estar bem fundamentado e conectado com pessoas de fé. Eu me lembro certa vez, meu marido estava com minhas 2 crianças no mar, brincando de pular ondinha. Quem nunca pulou, né? A ondinha com as crianças. E eu lembro que eu ficava observando e meu marido dizia assim: Samuca, Davizinho, faz a base, Davizinho. Firma os pés, faz bem a base, que quando a onda vier, você não vai titubear, você não vai cair. Sabe aquele fundamento que você precisa ter em Cristo? Ponto, é essa base. Vem a chuva, vem a tempestade, vem a onda, mas você está fundamentado. Mas sabe que às vezes a onda é forte e quer lhe derrubar? E às vezes mesmo o meu filho fazendo a base, vinha a onda que se deixasse, ele ia embolar. Mas sabe quem era que estava do lado dele? O pai. Pegando na mão e sustentando. Diga comigo, conexões de fé. Tem hora que vai vir, meu filho, irmão. Vento. Meu filho, uma tempestade, uma onda. Que mesmo você fazendo a base ali, vai querer te derrubar. Oxe, olha para o lado, ó. Conexões de fé. Para te sustentar e não deixar você desmoronar. E não deixar você se afastar dos caminhos do Senhor. Se fundamenta, queridos. Tenha conexões de fé. E veja que interessante. A Bíblia diz que enquanto Jesus estava indo lá para a casa de Jairo, seguia Jairo para poder efetuar, realizar esse milagre na vida de Jairo. Enquanto ele ia, aconteceu outro milagre. E esse milagre se chama da mulher do fluxo de sangue. Amém? E esse é o segundo ponto que eu quero tratar com você. Não compare a sua fé. Você precisa estar bem fundamentado. Você precisa ter conexões de fé, pessoas ao teu lado que te alimentem. E você não pode jamais comparar a sua fé com a fé do outro. Amém. A Bíblia fala em Marcos 5:25 que estava ali a mulher, havia 12 anos que ela tinha um fluxo de sangue, uma grande hemorragia. A Bíblia diz que ela já tinha gasto todo o seu valor financeiro, todas as suas posses, e ela não tinha conseguido ser curada. Mas a Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. E a Bíblia também diz que a fé vem pelo ouvir. Se você deixa de ouvir a palavra de Deus, você deixa de ter fé no seu coração. E por isso você precisa fazer o seu devocional, por isso você precisa ler a Bíblia, por isso você precisa louvar, por isso que você precisa assistir ministração, por isso que você precisa vir para a igreja. Se você não se expõe a esta palavra, se você não ouve esta palavra, a sua fé vai estar, quen. Você precisa encher o seu coração, porque a Bíblia diz que essa mulher ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu falar de Jesus, ela pensou com seus botões: e se eu apenas tocar, como diz o nordestino, na beira da sua túnica, na borda das suas vestes, da orla da sua túnica, se eu apenas tocar no seu manto, eu ficarei curada. E a Bíblia diz que enquanto Jesus estava andando naquela multidão, correndo lá para a casa de Jairo, a Bíblia diz que ele parou tudo. E os discípulos: por que você parou? E ele diz: porque alguém me tocou. Aí eu só imagino o político ali na multidão, no tempo de campanha, e alguém dizendo assim: alguém me tocou. E os discípulos dizendo assim: peraí, Jesus,
Um mói de gente desse, tu estás perguntando quem foi que te tocou? E Jesus disse assim, mas não foi qualquer toque, porque de mim saiu poder. A fé daquela mulher foi o suficiente para extrair coisas do céu para a terra. Coisas do céu para a vida dela. A cura para a vida dela que ela tanto esperava. Saiu o poder. Imediatamente cessou a sua hemorragia e o corpo dela estava livre daquele sofrimento. Sabe, queridos, a mulher do fluxo de sangue poderia muito bem ter comparado a sua fé. Porque lembra que eu disse aqui, presta bem atenção. Lembra que eu disse aqui que ela ouviu falar de um Jesus que curava? Mas quando a gente vê todos os milagres antes da mulher do fluxo de sangue, a gente vê que Jesus, ele tocava o cego, que ele tocava o surdo, tocava a sogra de Pedro, tocou na orelha do servo, impôs as mãos sobre muitos enfermos, tocou sobre muitos enfermos. Quando você vai ler todos os milagres que Jesus fez antes dela, você vê que Jesus estava tocando nas pessoas e essas pessoas sendo curadas. E ela podia comparar a fé dela e dizer assim, não, se ele está tocando todo mundo, eu vou esperar ele me tocar. Talvez ela estivesse esperando até hoje. Mas ela teve uma fé ousada, ela teve uma fé ativa, ela teve uma fé que não ficou preso a experiências de outras pessoas. Querido, testemunho é bom, edifica a nossa fé, mas Deus tem um plano milagroso para você. Deus tem um plano personalizado para você. Deus tem um plano que vai edificar a sua vida neste jeitinho que você é, para a provisão. O grande eu sou, queridos, vai fazer o que você necessita. Então para de querer botar Deus em uma caixa e achar que você deve dizer a Deus como deve ser o milagre. E é por isso que esse milagre pode não estar acontecendo por você. É por isso que talvez essa provisão não possa estar acontecendo para você. É por isso que o seu propósito pode estar sendo desacelerado. Sabe por quê? Porque você quer dizer a Deus como Deus deve fazer. E a Bíblia ela nos conta outra história. Eu estava lendo essa história, essa passagem por um dia desses, e eu disse, meu Deus, que onda, a gente é igualzinho, do mesmo jeitinho. Essa história está em 2 Reis 5, falando sobre Naamã, que é curado da lepra. Veja que interessante. Naamã, ele era um comandante do exército sírio, que já tinha brigado lá, já tinha lutado com Israel, tinha levado pessoas cativas, né, para a Síria, e dentre essas pessoas tinha uma menina, né, que foi levada para servir a sua esposa. A Bíblia diz que ele era um comandante muito eficaz, mas a Bíblia diz que o corpo dele era tomado de lepra. E ele também já tinha feito tudo e não tinha sido curado. E aí, esta menina que estava nesta casa, ela agiu de profunda compaixão. Sabe que ela podia ter dito, eu quero mais que esse comandante morra. Mas ela disse assim, meu senhor, queria tanto que o senhor fosse lá na minha terra em Samaria, onde tem um profeta que pode curar você. E ele disse, gente, é mesmo? Então, peraí, que eu vou pedir ao rei aqui da Síria que faça uma carta, que junte aqui uns presentes e a gente leve lá para Israel, para eu pedir para esse profeta me curar. Quando ele chegou lá em Israel, eu estou adiantando a história para você ir entendendo, amém? Quando ele chegou lá em Israel, ele foi falar com o rei de Israel, que após aquela luta, após aquela guerra, após aquela separação, após aquele exílio, tinha um acordo ali com o comandante, com o rei da Síria. E aí a Bíblia diz que quando o comandante chegou para o rei, dizendo assim com a carta, eu estou enviando aí meu servo, meu comandante, que eu quero que ele seja curado. E a Bíblia diz que o rei rasgou as suas vestes, né, num sinal mesmo de protestos, de luto, e ele dizendo, mas por acaso eu sou Deus para poder curar ele? E Eliseu ficou sabendo, o profeta. E o profeta disse assim, deixa de desespero, diga ao homem que venha, para que ele saiba que há profeta em Israel, que há Deus em Israel. E aí, a Bíblia diz, ele era comandante do exército sírio, querido, não era pouca coisa não. Um dos exércitos mais poderosos que existiu, né, que detonou o reino de Israel. E a Bíblia diz que ele chegou na porta do profeta com seus carros,
carruagens e cavaleiros. Amém? No versículo 9 diz: veio, pois, Naamã com os seus cavalos, os seus carros, parou ali na porta, na casa de Eliseu. Essa parte é uma onda. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Eliseu nem foi atender o homem. Ele estava com uma carta, querido. O rei mandou dizer. Sabe aquela brincadeira? O rei mandou dizer, então faça. Aí Eliseu disse assim, ele veio, foi com os cavalos, com as carruagens, com uma carta do rei. Mas eu vou dizer que o meu rei é mais poderoso do que essas coisas naturais que ele tem. E a Bíblia diz que ele mandou então um mensageiro, dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada, e tu ficarás limpo. Aí o mensageiro foi dizer isso a Naamã, né? Aí Naamã disse assim, se indignou. A Bíblia diz, Naamã, porém, muito se indignou. Ele só faltou dizer assim, esse incircunciso não veio nem falar comigo. E ele disse, pensava eu. Às vezes a gente está assim, pensava eu. Olha Naamã. Naamã já tinha todo o milagre planejado na cabeça dele. Mas eis que o Senhor é maior do que a tua cabeça. A Bíblia diz que os pensamentos dele são muito mais altos do que os teus pensamentos. E que ele tem plano de paz para você e não de mal, para dar o fim que você deseja. Mas às vezes não é por esse caminho que você está achando, não. É nos pensamentos dele. E aí Naamã diz, indignado. Como é, rapaz? Pensava eu que ele ia sair para ter comigo. Que eu ia chegar perto dele. Que ele ia ficar de pé. Que ele ia fazer um xaramanaia com a mão. Certo? E no nome do Deus dele, moveria a mão dele sobre o lugar da minha lepra, me tocando e me curando. Quando eu vi isso, eu disse, meu Deus, a gente é igualzinho. Pensava eu que Deus ia agir dessa forma. Mas Deus tem um modo personalizado para você. Deus não vai trabalhar na nossa caixinha de milagres, não. Deus trabalha no grande eu sou, queridos. E ele diz, não são porventura Abana e Fará, rios de Damasco, melhores do que todas essas águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e foi com indignação. Então se chegaram a eles os seus oficiais e disseram assim, meu pai, se houvesse dito o profeta alguma coisa mais difícil, acaso não farias? Quanto mais já que apenas te disse, mergulha, lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus. E a sua carne se tornou como de uma criança. E ficou limpo. E todos viram que havia profeta em Israel. Oh, aleluia! Ah, Deus é um Deus criativo, queridos. Deus não vai agir por cópias. Não é porque ele agiu na vida de Maria, de José, dessa forma, que ele vai agir na mesma forma na tua vida, não. Pode até ser, mas sabe que Deus é um Deus criativo? Ele tem um milagre específico para cada história. Então, uma fé madura é uma fé que entende que o caminho do poder é o mesmo. É através do fogo, é através do Espírito Santo, sabe? O fogo é o mesmo, o poder é o mesmo, mas os caminhos podem ser diferentes, mas no final o agir de Deus irá glorificar a Ele através da sua vida. Não compare o Senhor, não limite o Senhor, não desista porque aconteceu na vida do outro e você está achando que não vai acontecer na sua. O Deus que permite, queridos, o Deus que tocou muito é o mesmo Deus que vai permitir que você o toque. Nós precisamos ansiar por tocar ao Senhor. Ele é o nosso grande Jeová Jirê. Enquanto eu falava e pensava sobre essa ministração, o Senhor estava falando muito forte ao meu coração, queridos, sobre o Jeová Jirê, sobre um Deus de provisão, sobre um Deus, vem cá Malu, vem cá Emanuel, sobre um Deus de provisão, sobre um Deus que não falha.
Ele mandou te dizer essa noite, queridos, eu já provi uma vez e eu vou prover de novo. Eu só preciso que você sustente a sua fé. Eu só preciso que você firme bem o seu fundamento. Eu só preciso que você entenda, faça a base, faça o fundamento, tenha conexões de fé. Sustente a sua fé até o fim. Porque eu já provi, vou prover de novo e está tudo bem, porque eu sou o grande eu sou. O culto não está acabando não, canta só uma vez. Jeová Jireh. Nada te faltará. Ele que te faz repousar em pastos verdejantes. Suprimento, provisão. Te leva para junto das águas tranquilas, queridos. Sem aperreio. Sem aperreio. Filipenses 4:6 diz, não se preocupem com nada. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e já agradeça pelo que Ele fez. Deus está mandando te dizer, não se preocupa não. Só ora, porque até agora nada tem pedido em meu nome, por isso que você não tem recebido. Peça em meu nome, agradeça e entra no descanso do teu Senhor. Deus que proveu uma vez, vai prover de novo. Existe uma unção de provisão aqui, queridos. Essa música estava batendo como martelo aos meus ouvidos. Oh, aleluia. Ele está dizendo provisão, provisão, o extraordinário. Você não está sozinho. Só sustenta a tua fé. Quem disse que meu justo vive pelo que vê? Quem disse que o extrato de uma conta bancária vai limitar o meu Deus? Quem disse que esse é o meu Deus? Mesmo Deus que curou a filha de Jairo e a fez ressuscitar. O mesmo Deus que curou uma hemorragia de 12 anos. O mesmo Deus que através de caminhos que não imaginava curou a lepra de Naamã. É o mesmo Deus que vai fazer o extraordinário na tua vida. É um Deus de ideias maravilhosas. Um Deus de ideias estratégicas. Um Deus de convites inesperados. Se você crê que o Senhor está soprando o seu nome. Oh, aleluia. Oh, aleluia. O Senhor está soprando o seu nome. Queridos, eu comecei dizendo que a palavra, que o povo não entrou no descanso que queria, porque a palavra que recebeu não foi acompanhada por fé. Recebe essa palavra pela fé, queridos. Eu declaro sobre a sua vida um novo de Deus. O Jeová Jireh, a provisão divina, seu nome soprado, contratos sendo assinados, prosperando para toda a generosidade, para que todos vejam a diferença daqueles que servem e dos que não servem. Você serve a um Deus vivo. Você serve a um Deus que não mudou. Você serve a um Deus vivo. Sustente a sua fé. 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 Não arrega não, queridos. Não arrega não, queridos. Não arrega não, queridos. Você não vive pelo que você vê. Um extrato bancário não vai dizer quem é teu Deus. Você tem sonhos que teu dinheiro não paga. E quem disse que você precisa crer para comprar? Teu paizinho pode te dar. Às vezes você está falando errado. Eu creio que eu vou comprar uma casa. Eu creio que eu vou comprar esse computador. Eu creio que eu vou comprar. Quem disse que você precisa comprar? Papai pode te dar.
Começa a falar certo. Eu creio no meu casamento chegando. Eu creio no meu emprego novo chegando. Eu creio na minha casa nova chegando. Eu creio. Oh, eu creio no meu carro chegando. Eu creio. Eu creio. Eu não vivo do que eu vejo. Eu não vivo do que eu vejo. Para de falar errado. O dinheiro não está precisando vir pro teu bolso para comprar, não. Até pode, se vier. Deus é aquele que sopra o teu nome. Essa semana eu recebi um áudio da copastora, da auxiliar da irmã Tati Brito, lá do Caruaru Centro. Oi, irmã, paz do Senhor, tudo bem? Paz, varoa. Estou aqui passando porque a minha líder, né, Tatiana Brito, nós fazemos uma conferência aqui profética todos os anos. Vamos receber mulheres de peso. Rosimara Lopes, Mísia, Ingrid Maia, Jonatas Richard. Só potência, meu filho. E ela mandou te convidar. Ela está aqui dizendo que você venha. Quais os dias que você pode vir? Porque ela quer trazer você para esse meio pela relevância que você tem no corpo de Cristo. Que relevância, menina? Eu me vejo com relevância nenhuma. Quando ela falou, eu disse, como é? Aí a gente tá mandando um questionário para a senhora dizer aí com quem vem, se vem, que horas, o que come, de onde vens, para onde tu és. Quase um Globo Repórter. O seu nome é soprado. O seu nome é lembrado. A palavra de Deus diz que as bênçãos correm atrás de você. Você só precisa falar certo, declarar certo e sustentar a sua fé. Irás prover de novo. Isso é unção, querido, é unção. Dá unção, até cantar a gente canta. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo. Que diremos, pois, acerca dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes se entregou por todos nós. Como não dará a vocês todas as demais coisas? Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Aleluia. Eu creio em ti. Aleluia. Eu não pode vir. E o último ponto que eu quero tratar com você nessa noite, queridos. Sustente a sua fé. Como é que eu sustento a minha fé? Fundamento bem firmado. Firmado em quem? Na palavra. Às vezes vai vir ondas e eu preciso ter o quê? Conexões de fé. O que é que eu preciso mais? Não comparar a minha fé. Não bote Deus numa caixinha e Ele vai fazer, ponto final e acabou. Como vai ser? De onde vem? Não sei. Só sei que vai ser assim. Eu ainda vou fazer essa ministração. Não sei, só sei que foi assim. Não sei como foi o milagre, só sei que foi assim. Não sei como foi que isso aconteceu. Como foi? Não sei, meu filho, só sei que foi assim. Vai chegar gente aqui testemunhando. Olha, irmã, naquele dia eu recebi o meu milagre e eu não sei, só sei que foi assim. Eu não sei de onde veio, só sei que foi assim. Eu recebi minha provisão, não sei, só sei que foi assim. Eu recebi a minha loja nova, não sei, só sei que foi assim. Eita glória. Sustente a sua fé. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Até o fim.
na fé, não estou. Sustenta até o fim. Porque o novo vem para quem decide persistir no Senhor. As novas oportunidades vêm para quem decide persistir no Senhor. Você está andando aqui, ó, queridos. Aí de repente vem um problema, uma coisa, você cai, retrocede. Aí você volta tudo de novo. Eu digo, é igual uma fase de videogame, que na minha época era Super Mario. Você saía jogando, quando chegava no final morria, voltava tudo de novo. Não volta tudo de novo, não. Se for necessário recomeçar, amém. Mas sustenta a tua fé, tu que já está nela. Tu não precisa esperar cair não, e você não vai cair no nome de Jesus. Sustenta a tua fé até o fim. A Bíblia diz em Hebreus 13:14, na RC: porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Você vai se tornar participante da herança do Senhor se você retiver firmemente a sua fé até o fim. Senão você perde a herança do Senhor. Apocalipse 2:10 diz: seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Queridos, nós precisamos ter fé suficiente. Eu creio na provisão que eu declarei aqui. E Deus quer que você viva e coma o melhor dessa terra. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Tudo isso Deus vai te dar para o teu prazer, para o teu gozo aqui na terra, para a expansão do reino, porque dinheiro de crente deixa legado. Você não é egípcio para levar tudo para o túmulo. Você é egípcio? Não adianta pagar egípcio aqui comigo. Seu dinheiro e seu ouro não vai para o túmulo. Seu dinheiro, ele expande o reino de Deus. Ele deixa um legado. Porque quando você for embora, o carro fica, a casa fica, o celular novo fica, o iPhone 17 fica. Fica tudo, queridos. Por isso que você precisa sustentar a sua fé até o fim, para saber que você vai passar a sua eternidade com o Senhor. Seja fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Não exerça fé somente para coisas materiais. Por uma coroa que você vai receber somente por um tempo, mas vai ficar. Sustente a sua fé para receber a coroa da vida, a eterna. Você tem que morrer e saber para onde vai. Hebreus 10:38 diz assim: mas o meu justo, na NVI, Hebreus 10:38 diz assim: o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, eu não me agradarei dele. Não retroceda. Hebreus 10:39 na NVI diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Não somos dos que retrocedem para ser destruído, somos do que avançamos para sermos salvos. É de fé em fé, é de glória em glória. A Bíblia diz: e depois de ter vencido tudo, permaneceis, pois, inabaláveis, estáis, pois, firmes. E depois de ter vencido tudo, presta atenção, vai vir a tribulação, vai vir a onda, vai vir a tempestade, vai ter o rio, vai ter tudo. E a Bíblia está dizendo assim: depois de ter vencido tudo, apenas faz a base e fica inabalável. Eu não sei mais o que fazer. Já veio tudo, já veio pancada, já veio isso, eu não sei mais o que fazer. Estais, pois, firmes, permaneceis inabaláveis. Tem hora que você não tem força nem para declarar uma vida de fé. Eu sei. Eu já vim para a igreja que eu não conseguia nem abrir a boca para louvar, da dor. Mas sabe o que foi que eu fiz? Eu só permaneci firme.
sabendo que em Deus eu sou mais do que vencedora. Meu marido contou a história de um treinamento, que ele é bombeiro militar, para quem não conhece. Meu marido conta que no treinamento para o corpo de bombeiros, tinha uma fase que era casa de fumaça. Onde era fumaça e incêndio para todo canto. E ele tinha que entrar lá, sem os equipamentos, e tirar o boneco que estava lá, que precisava ser salvo, com um monte de fumaça dentro da casa. Obstáculos. Ele está me corrigindo aqui, obstáculos. E ele diz que muita gente entra naquela casa de fumaça e dá o tilt, dá o pânico, dá o medo. Não estou conseguindo respirar, não estou conseguindo enxergar. Onde é que está esse boneco? Como é que eu vou sair daqui? E eu disse, e aí, meu amor? Quando você entra, que você não sabe o que fazer, que veio o medo, que veio o pânico, o que é que você faz? Ele, Natália, eu decidi fechar meus olhos e me lembrar somente das instruções que eu precisava ter para poder pegar aquele boneco e sair a salvo. Então, quando você estiver passando por momentos que vai vir um medo, vai vir um pânico, vai vir a dúvida, e você não souber o que fazer, queridos, apenas fecha os teus olhos e começa a lembrar das instruções. O que é que o meu Deus diz sobre saúde divina? O que é que o meu Deus diz sobre prosperidade financeira? O que é que meu Deus diz sobre proteção e a minha segurança? O que é que Deus diz? E você vai sair daquela casa de fumaça a salvo. Sua fé precisa estar firmada no Senhor. Nós não somos, queridos, dos que retrocedem para a perdição. Nós somos dos que avançam para a salvação. Sustente a sua fé. Você que chegou até aqui no discipulado, faça amizades de fé, tenha conexões de fé. Não compara. Deus tem um plano personalizado para cada pessoa. Cada um vai crescer no seu tempo. Agora cresce rápido, porque Papai do Céu quer acelerar coisas na tua vida, mas tu precisa estar decidido a crescer rápido no Senhor. Amém?